Oi, quinto ano, tudo bem? Então, hoje a minha aula de português e nós vamos começar a unidade 5. O título da unidade 5 é O Combinado Não Sai Caro. Então, aqui está falando de um campeonato de futebol. E está escrito assim, regulamento da competição. Então, as pessoas ali e as crianças, né, que estão interessadas, lendo o regulamento. Então, olha, qual situação pode ser observada na imagem? As crianças que estão interessadas em participar do campeonato de futebol estão lendo o regulamento. Por que é importante saber sobre o regulamento da competição? Gente, tudo hoje em dia, sempre, né? Mas assim, falando da nossa realidade de hoje, tudo que vai envolver várias pessoas precisa de um regulamento para todos seguirem o regulamento e não virar uma bagunça. Porque se não tiver regulamento, por exemplo, num campeonato de futebol aqui, vai virar uma bagunça, cada um vai querer de um jeito, vai participar criança, um jovem, um adulto, porque não tem regulamento, né? Então pode colocar qualquer pessoa, vou colocar um jogador de futebol mesmo. Então, para não virar uma confusão, tudo que vai se fazer precisa de um regulamento para não virar uma confusão, né? Todo mundo pensa de uma forma, né? Todos, aí já pensou todo mundo, não, pode fazer desse jeito, o outro fala, aí vira uma confusão. Então, quando vai ter participação, né, das pessoas, precisa de um regulamento para não virar uma confusão, uma bagunça. Então aqui, que tipo de informação esse regulamento pode apresentar? Gente, como que todos vão participar, como que vai ser, por exemplo, se é um regulamento de futebol, com certeza vai ter um limite de idade, porque se não tiver, vai pôr adulto, gente que saiba jogar futebol muito bem, junto com as crianças pequenas, né? Então, gente, tudo que envolve, né, a população ou envolve, por exemplo, as crianças de uma escola, tem que ter um regulamento. É como se fosse leis para as pessoas respeitarem, senão vira toda uma confusão. E tem que ser muito bem explicado, porque se der uma brechinha ali, um interpreta de um jeito, um interpreta do outro, já vira confusão. Então, quando se vai fazer qualquer atividade que possa ser uma competição, precisa de um regulamento, né? Na escola mesmo tem competição de queimada, de futebol, e eles fazem um regulamento, né? Porque senão vira uma confusão. Então, é um tipo de texto que a gente vai trabalhar nessa unidade, tá? O regulamento. Então, na página 164, tem aqui, olha, bem extenso, né? Um regulamento de 2019 para, olha, 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas da UPO 2019. Então tem, olha, a apresentação do que vai se fazer, do objetivo, para que vai ter esse concurso, a participação, quem que pode participar, com que idade, de onde que vai poder participar, tá? Quem vai poder participar. Depois, conteúdo e apresentação das composições, aí vem toda uma regra ali. E depois tem o tema da redação.
é para escrever uma carta sobre o seu herói, tá? Não é no momento que vocês vão fazer escrever, não. Vocês vão trabalhar na interpretação desse regulamento, tá? Então, gente, aqui tem as palavras diferentes do texto que vocês possam não saber o significado, então, para facilitar, né? Então, é o regulamento de 2019, promovido pela União Postal Universal. Aí colocou a sigla, União U, Postal P, Universal U, realizado no Brasil pelos Correios. Então, é um concurso de redações, né? Redações, produção de texto. Só que aqui está falando uma outra palavra também para explicar sobre a redação, ok? Tem uma questão lá sobre isso. Então, gente, nós falamos, é mais comum a gente falar produção de texto, né? Mas aqui falou redação e tem uma outra palavra que tem aqui no regulamento que vocês vão precisar achar. Aí tem todo o regulamento, o que é para fazer, quem pode participar, a que nível é essa redação, certo? Então, nós vamos trabalhar nesse regulamento procurando as respostas daqui da interpretação da página 166. Então, gente, tem até aqui umas perguntas que seria para a gente trabalhar oralmente, né? Então, qual é o assunto do texto que você leu? É um regulamento, né? Para um concurso de redações, tá? Aí tá perguntando se vocês já participaram de algum concurso, que não tem como vocês responderem para a tia Fátima ao vivo. Se sim, qual concurso você gostou de participar? Se não, você gostaria de participar, por quê? Por quais razões as pessoas participam de concurso? Geralmente, gente, concurso tem prêmios, as pessoas vão por prêmios, né, para ganhar o prêmio. E também para até testar, deixa eu ver como que eu tô para fazer uma redação, né? Para testar as suas habilidades no que o concurso está pedindo, né? Por exemplo, de futebol, vai ganhar troféu. Eu quero ter um troféu de que eu ganhei um campeonato com a minha turma, né? Que é futebol e coletivo. Eu quero testar para ver se eu estou bem, se eu preciso melhorar, se eu tenho que treinar mais. Então, as pessoas entram em concursos para isso, né? O que você acha sobre concursos terem regras? Não tem condições de não ter regras. Mesmo que seja um concurso a nível de escola, com menos participantes, precisa ter regras, porque se não tiver, vai sair briga. Com certeza sai briga. Porque aí falou assim, mas aqui, ó, esse daqui tem, por exemplo, 18 anos, ele pode jogar, olha aqui, ele é baixinho, quase do nosso tamanho, mas no regulamento vai falar que pode ser com crianças até 13 anos. Mesmo que ele seja baixinho, ele passou da idade. Então, já sabe que ele não pode participar, ok? Então, por isso que tem que ter as regras, porque senão vira uma confusão, sai briga com regras. Já sai brigas, né? Aí, você consegue imaginar um concurso sem regras, é o que a tia Fátima falou. É uma confusão danada, né? Então, não tem condições de não ter regras. Tudo que a gente vai participar precisa de ter regras, porque cada um pensa de uma forma, cada um interpreta de uma maneira, então não tem condições de qualquer concurso que vai ter participação de
várias pessoas, não tem como não ter regras, ok? Agora, escuta o que a tia Fátima vai falar. Eu vou fazer 2 páginas com vocês para a gente ir comentando. Depois eu vou deixar a página 168 e página 169 para vocês fazerem olhando tudo que está perguntando, tem resposta lá no regulamento, tá? Eu vou fazer 2 páginas com vocês e vou deixar 2 como tarefa. Agora, nas páginas seguintes, seria a gente falar sobre heróis da nossa cidade. Vocês teriam que até fazer uma entrevista, procurar informações. Eu não vou pedir isso daqui, porque eu não quero ninguém saindo de casa para correr atrás disso daqui, ok? Então aí a gente vai deixar essa questão da entrevista e depois eu vou comentar aqui o mais ação com vocês, tá? Pra gente fazer. Então, olha, responda as seguintes perguntas sobre o 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas, ok? Quem está promovendo o concurso? Aqui está falando a União Postal Universitária, UPO, a União Postal Universal, UPO, e a União Privada Universal, UPO. Lá no regulamento, olha lá, 2019, promovido pela União Postal Universal, que tem a sigla UPO. Então, gente, vocês vão marcar o quadrinho do meio, a União Postal Universal, ok? Marquem o quadrinho do meio. Na letra B, onde está sediada essa instituição? Palavra sediada, olha, tá aqui nas palavras e o texto. Com sede em algum lugar. Aonde que está a sede dessa instituição que se chama União Postal Universal? Aonde que é a sede, aonde que está essa UPO, ok? Aqui também tem, olha aqui, na apresentação, o Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente, quer dizer, todo ano, pela União Postal Universal, sediada em Berna, na Suíça. Então, no primeiro quadrinho, na cidade de Berna, na Suíça. Então, a sede de quem promove esse concurso de redação fica na Suíça, mais exatamente na cidade de Berna, ok? Marquem o primeiro quadrinho. Quem cuidará do concurso no Brasil? Quem está organizando é lá na Suíça, mas está abrindo para outros países, inclusive o Brasil pode participar. E quem está cuidando do concurso aqui no Brasil? Olha aqui, também está lá em cima, olha, Regulamento 2019, promovido pela realizado no Brasil pelos Correios. Então, quem cuidará do concurso no Brasil? Quem cuidará do concurso no Brasil? O Correio. Tá no plural? Os Correios do Brasil, ok? Continuando. Então, no Brasil, o concurso será realizado pelos Correios. Tá bem ali embaixo do regulamento 2019, ok? Todas as questões estão nesse regulamento. E tá perguntando tudo sobre ele para vocês entrarem em contato com um regulamento de um concurso, ok? Agora, letra D, página 167. Em quantas fases o concurso está organizado? Vai passar por vários momentos, por várias fases, até chegar nos finalistas. Tá aqui, ó.
No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvida em 3 fases. Escolar vai começar na escola, da escola vai para o estado, no nosso caso, para Minas Gerais, nacional, aí vai pegar todo o Brasil. E a 4ª fase, a 4ª etapa, é a fase internacional, fica a cargo da UPO. Então começa na escola, quem for classificado vai para a classificação do estado. Quem for classificado a nível do estado vai para o nível nacional, a nível do Brasil. Vão pegar as melhores aí de todos os estados. E aí depois vai para a fase internacional, que é o final, ok? Então, olha, em quantas fases o concurso está organizado? O concurso está organizado em 4 fases, ok? Agora, quais são as fases do concurso? A Fátima já falou. Municipal da cidade, estadual do estado, nacional, Brasil? Não. Estadual do estado, vai começar no estado, depois vai para nível de Brasil e depois que vai ser internacional? Também não. Vai começar na escola, né? Então, a primeira fase, escolar. Depois vai para o estado, né? Vai classificar, no nosso caso, classificar no estado de Minas. Depois vai para nacional, aí vai pegar as melhores do Brasil e termina com a internacional, ok? Então, o regulamento é esse. 4 fases, começando na escola e quem for se classificando vai chegar no internacional, ok? Ligue as informações que se complementam. A fase escolar vão ser quantas, estadual quantas e nacional quantas. A escolar, tá aqui, quer ver? Na fase, peraí. As escolas podem ser escolas públicas e privadas, tá? A nível de escola, vão selecionar entre as redações as 2 melhores cartas. Então, vocês vão ligar escolar nas 2 redações, com régua, bonitinho, certinho, ok? Então, vocês vão ligar com régua escolar nas 2 redações. Aí vai para o estado. Do estado tá aqui, quer ver? Na fase estadual são premiadas as 3 primeiras melhores redações. Então, na fase estadual, 3 primeiras redações. Então, vocês vão ligar estadual nas 3 primeiras. E nacional, concurso puxadinho, hein? A nacional, aí é escolhida apenas uma. Então, começa na escola, vai para o estado, vai para o Brasil, aí o Brasil classifica uma só. É puxadinho, tem que ser cobra aí. Então, nacional, uma redação, ok? O número 3, qual é o objetivo do concurso? Para que eles estão realizando esse concurso? Tá aqui, ó. Objetivo, número 1. Aí tem 1. O objetivo, vocês vão copiar, tá? Do 48º concurso internacional de redação de cartas é incentivar as crianças e adolescentes a expressar sua criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos, além de reconhecer os talentos nacionais. O conhecimento linguístico do seu idioma, do idioma, né, de cada um, de cada país, que vocês vão ver depois que podem participar. E ver quem é talentoso para fazer uma redação falando sobre o seu herói,
ok? Qual é o tema do concurso? O tema do concurso é escrever sobre o seu herói. Tá aqui na página 164, 4, ó, 165, já olhei lá no 4, já falei. Na página 165 tá escrito aí, tema, escreva uma carta sobre o seu herói. Então, o tema da redação é esse, ok? Então, espero que vocês tenham entendido a questão do regulamento. Agora, essa página aqui, a tia Fátima vai querer que vocês façam sozinhos. Encontre no texto as informações a seguir, a quem o concurso se destina. Tem no regulamento quem deve fazer, quem pode fazer esse concurso, ok? Tem lá no texto. Qual a idade limite para participar do concurso? Também tem explicadinho ali na parte de participação. Depois, que tipo de texto a redação deve apresentar? Como que vai ser esse texto? Eu sei que é para falar de um herói, não é a resposta que a tia Fátima quer. Que tipo de texto? Vou dar uma dica, tá na página 165, tá? Ali já tá explicando direitinho, vou dar uma dica, na primeira linha, tá? Depois eu vou explicar cada item ali. Quais elementos a carta deve apresentar para estar alinhada ao padrão internacional? Como que deve ser? Quais os elementos que devem ter nesta carta para seguir o padrão internacional, certo? Não é escrever de qualquer jeito, não. Tem alguns elementos que vão ter que constar na carta. Também tem lá no regulamento. Em qual idioma a carta deve estar escrita? A nossa aqui também fala lá. Tem até, olha lá, o número máximo de palavras, olha, é um regulamento super rigoroso. Qual o número máximo de palavras permitido na carta? Também tem, ok? O que significa a expressão de próprio punho? Lá está explicando que quem for fazer tem que fazer de próprio punho. Tem esse termo, essa expressão aí vocês vão pensar o que é essa expressão de próprio punho. 8. Qual característica a carta não deve apresentar e por quê? Também está falando lá. Por que não deve apresentar uma característica na carta? E vocês vão explicar por quê. Lá no regulamento tem também, tá? Agora, número 9. Em frases, os sinônimos são usados para evitar repetições. Lembra que sinônimos são as palavras que têm o mesmo sentido. Procure no texto, tem no regulamento lá, um sinônimo para a palavra redação. Não é produção de texto, que é o que a gente fala. Tem no regulamento. Não é produção de texto, é uma outra palavra. Aí vocês vão colocar aqui qual que é o sinônimo de redação, a palavra que quer dizer a mesma coisa que redação, e vão escrever uma frase usando o sinônimo. Vocês vão fazer uma frase, mas não vai entrar a palavra redação, vai entrar o sinônimo dela que tem no regulamento, ok? Esse mais ação aqui, vou comentar com vocês. Você já ouviu a expressão heróis da pátria? A gente escuta isso, né? Heróis da pátria. Heróis, por exemplo, no caso do Brasil, tem muitas pessoas que lutam. Tem os antigos heróis que, os que já fizeram ações que trouxeram benefício para o Brasil, né? E tem os que às vezes a gente nem sabe que são muito importantes para a nossa história. Então, olha, heróis da pátria é uma expressão usada para indicar personalidades que fizeram diferença
em seu país de origem, no caso, o nosso Brasil aqui. Que tal conhecer a história de alguns dos heróis nacionais brasileiros, como a médica Nise da Silveira, o líder quilombola Zumbi dos Palmares ou já ouviram falar do ambientalista Chico Mendes? É importante saber a história do nosso país para compreender aqueles que transformaram a vida de muitas pessoas ao longo dos anos e com isso ampliar a noção de pertencimento a um grupo social. Gente, é importante a gente conhecer a história de pessoas que fizeram alguma coisa, no caso, para o nosso país, porque às vezes a gente não sabe por que a gente conquistou alguma coisa, por que alguma coisa mudou no país. Às vezes é a ação de uma pessoa, que às vezes nem é uma pessoa rica, famosa, com muito estudo, que é o caso do Chico Mendes. O Chico Mendes foi um ambientalista e eu vou colocar um link para vocês falando, é curtinho o link, falando do Chico Mendes, que é considerado um herói, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa que tem muito estudo, ele estudou no Canadá, nos Estados Unidos, não, uma pessoa muito simples, com pouco estudo, mas que soube lutar por uma situação aqui, tá? Vocês vão ver lá na floresta, tá bom? Na floresta amazônica, eu vou falar. Então, gente, olha, então eu quero que vocês façam a página 168, 169 e olha, tem gente que tá falando, tia, você não colocou a correção. A tia Fátima dá um tempo, porque eu quero que vocês façam sozinhos. Não é pegar e esperar minha correção para ir copiando, não é isso que a tia Fátima quer. E eu tô vendo que tem gente que não fica esperando porque manda para eu corrigir, eu explico, porque eu quero ver se tá sabendo fazer direitinho, se tá com dificuldade em alguma coisa, porque aí a tia Fátima grava um áudio explicando, entendeu? Então, eu não estou colocando a correção, eu já dei 2 folhinhas para vocês, mas eu não mandei correção de nenhuma das 2. Tem muita gente que já mandou para eu corrigir. Eu corrigi, teve gente que errou um pouquinho mais, a tia Fátima gravou um áudio explicando, entenderam? Então, eu não vou mandar assim de um dia para o outro, não, porque eu quero que vocês façam sozinhos, podem consultar o livro, mas a tia Fátima não quer que fique esperando a correção, não, ok? Então façam, não tem problema errar, não tem problema olhar no livro, mas eu quero saber como que vocês estão, ok? Por isso que eu tô dando um tempo aí. E eu tô dando um tempo até para não ficar muita coisa, porque aí vai fazer tudo correndo e aí não tem o objetivo da tia Fátima, eu não vou alcançar, que é saber se vocês estão fazendo direitinho ou não, ok? Então, olha, a aula de hoje é essa, unidade 5, que a gente vai dar prosseguimento, ok? Beijinhos, amo vocês!